E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio, e dessa vez com a convidada de peso. Iremos falar sobre os caminhos existentes para se empreender, mesmo em carreiras tidas como tradicionais, potencial competitivo de empreendedorismo feminino. Fala galera, como vocês estão? Estamos começando o quarto episódio do All In Podcast e como sempre trazendo novidades. Estamos aqui com a nossa primeira convidada mulher, Maria Leão. Vou passar a bola para o Sérgio que vai fazer a apresentação da nossa convidada. Então é isso, pessoal. Nessa edição de hoje trouxemos uma jovem advogada e empresária para compartilhar conhecimento prático aqui conosco e nos ajudar nessa jornada de conhecimento. Para quem ainda não conhece esse formato, temos aqui os hosts do podcast, Eduardo e eu, Sérgio. E a nossa convidada de hoje é a Maria Leão. Seja muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Estou muito satisfeita, fiquei muito lisonjeada quando recebi esse convite. Obrigada a todos que estão ouvindo pelo Spotify, quem está assistindo pelo YouTube. É isso. Isso aí. Então vou passar um pouquinho da ficha dela só para apresentar quem é a Maria, né? Para quem ainda não conhece. Bom, até anotei aqui para não deixar perder nada. Para quem não conhece, a Maria então tem 25 anos, ela é graduada em Direito e possui 2 pós ou especializações na área de Direito do Trabalho e Previdenciário. Mestranda na UFCAT e atua hoje em dia como advogada previdenciária e docente. Já teve atuação em business de nicho de moda e fashion. Maria, sempre que a gente começa o nosso podcast, a gente gosta que o convidado conta um pouco da história dele, de como ele começou, de como ele decidiu, no seu caso, se tornar advogada, passar um pouco pelo ramo empresarial. Conta pra galera aí um pouco mais da sua história, um pouco mais sobre você. Confesso que eu também estou um pouco curioso, conheço seu lado profissional, mas de onde surgiu a Maria empresária, a Maria advogada? Conta pra gente aí. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós não somos diferentes de ninguém, né? E nós começamos nós não temos um QI maior, nem melhor do que ninguém, e foi um crescimento, foi um processo, né, chegar até aqui. Eu sempre fui muito estudiosa, muito esforçada e sempre quis passar numa faculdade. Só que, na verdade, eu não sabia o que eu queria da vida de verdade. Terminou o ensino médio e falou, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Vou passar... O que eu vou passar no vestibular? vai dar Era certo, o auge. Né, o que eu precisava, mas eu não sabia nem que faculdade eu queria cursar. Tamo junto. E aí, eu cheguei e fiz um vestibular para administração e outro para direito. Pensei... Vou garantir. O que foi. O que for, foi. E aí, aconteceu que eu passei nos dois. E aí, eu pensei assim, para qual que eu vou? Né? E meu pai falou assim, vai pro direito. E foi assim que eu entrei no direito, não foi nada assim, uma paixão que surgiu lá. Não era prioridade, do interior. objetivo. Desde o começo já sabia, desde pequenininho, né? Por que seu pai falou direito? Por que direito? Porque ele é uma pessoa que surgiu de muitas formações. Ele fez matemática, depois ele tentou fazer engenharia, e aí depois ele fez direito. Com 50 anos ele formou em direito. Caramba! E ele se descobriu como advogado. E ele acreditar, pra ele é uma verdade absoluta, que todo mundo que fizer direito vai gostar. Vai gostar de direito. E nós, né, filhos, nós temos o costume de querer honrar os pais fazendo o que eles nos falam para fazer, né? Então, foi assim que eu entrei no direito. E até fazendo um paralelo com isso que você comentou, acho que isso é um ponto muito importante, porque assim, muita gente que está nos assistindo às vezes está nesse momento de indecisão. E essa etapa da vida, o começo ali, a primeira graduação, né? Porque depois que você fecha uma graduação, você faz uma pós, você vai entendendo que aquilo ali não é o que vai ditar a sua carreira. Ou é o seu norte ou não é. Ou você abandona tudo e arrisca Então, assim, outra coisa. essa indecisão, ela é muito realista, assim, eu vejo que é uma dor que existe muito de fato, né? E, cara, isso é muito importante da gente salientar, da gente falar, porque, assim, o que eu falo muito para os jovens, né? Às vezes, atuo em projetos sociais e sempre tento falar bastante com os jovens e tentar mostrar para eles, assim, vivenciar um pouco da carreira. Mas como que eu vivencio um pouco da carreira do advogado? Às vezes a gente não tem, de fato, essa opção, né? Mas a gente procurar
estar perto de profissionais do ramo, conhecer, estar perto de projetos sociais onde a gente vê profissionais as quais a gente vai se formar buscar ali. referências, né? Buscar referência, entender o que é o dia a dia. Porque assim, às vezes o que mostra, né? Por exemplo, tem muita gente que entrou, por exemplo, no meu curso de sistema de informação e não sabia o que era o curso de sistema de informação. Na verdade, a maior parte da desistência que existe no curso que eu formei foi por causa disso. A galera entra lá e acha que vai mexer no pacote Office, por exemplo. Vai aprender a formatar computador, né? Quando não é isso, quando é uma coisa muito mais complexa. Pode falar. Eu acredito muito, assim, que saber o que quer desde o princípio é uma dádiva. Para poucos. Para poucos. Eu tenho alguns alunos que eles, desde os 17 anos, sabem que querem ser policiais. Meu Deus. E eu fico assim... É sonho, né? É sonho. Encantada mesmo com a determinação e também com essa vontade, né? esse foco. Como eu gostaria de ter tido isso. Mas não é porque a gente não sabe o que a gente quer nesse momento que nós não somos capazes de descobrir isso ao longo da vida. Com certeza. E como que eu consegui descobrir isso ao longo da vida? Testando. Dentro do direito, chegou no direito eu não sabia o que era o direito. O pessoal fala um leque de oportunidades, né? Mas e qual que vai ser a minha oportunidade? E eu fui testando, assim, fui entrando em estágio desde o primeiro período. Direito tem várias áreas de atuação, por exemplo. Sim, tem a advocacia, né, que todo mundo conhece bastante, mas dentro da advocacia tem várias áreas. Tem os concursos e dentro dos concursos tem várias carreiras. Certo. Né? Então, são matérias totalmente diferentes, dia a dia, rotina totalmente diferente. Entendi. Então, você vai escolher o que você quer para a sua vida, digamos assim. Não que você Certo. não possa mudar no futuro. A especialização ela vai te levar cada vez mais para o nível de detalhe, né? Exato. Você vai caminhando para um nível mais específico, né? Você deixa de ser um pouco generalista, né? Porque hoje a galera que acha que vai entrar na faculdade já vai sair ali o melhor profissional do mundo tá muito enganado, né? Porque assim, aquele é a sua porta de entrada, igual você disse. Ele te dá um norte e a partir dali você vai descobrir o leque de opções. Só que como que você falou, tem que testar. Isso é muito importante para mim. Quando a gente falou desse tema, eu até trouxe aqui uma parábola, fui buscar lá num livro antigo que eu lembrei que tinha esse tema, né? E fui, pega a referência, Alice no País das Maravilhas. Só um negócio, eu queria imaginar o Sérgio lendo ou vendo Alice no País das Maravilhas. Mas vai, tipo continua. assim, cara, referências, né? Então, isso é pra gente mostrar que todo e qualquer livro tem informação e pode nos ajudar, né? A gente fala bastante, assim, que essa questão dos livros é muito importante. E o que ele traz, né? É uma parte lá de um diálogo entre a Alice e o gato, né? A Alice pergunta, né? Você pode me dizer por que caminho eu consigo sair daqui? Aí o gato responde, isso depende, basicamente, de onde você quer chegar. E aí ela pergunta novamente, não importa onde. E então ele fala, não importa que caminho tomar. Então é basicamente essa questão que a gente está falando aqui. Se a gente realmente não testa, não bota a cara para ver, não estagia, porque assim, eu conheço muita gente, que a gente até falou isso no episódio do Rafael, né? Que a pessoa às vezes deixa para estagiar no último período, às vezes nem estagia e quer iniciar uma carreira já. Só que ela não tem oportunidade. Já quer ser empregado, já quer ser profissional, já quer chegar recebendo 5, 6 mil. Gente, só que assim, ela não teve oportunidade nem de testar. Às vezes nem é o que ela gosta. Então assim, por exemplo, o que a Maria comentou é muito interessante. Desde o começo eu comecei a fazer estágio. E qual que foi a técnica que você usou assim? Fui fazendo estágio, gostei, não gostei, e aí agora eu achei o que eu quero fazer. Foi a técnica mais puxada que tem, que é a técnica de eliminação. Você não gosta, faz outro. Não gosta, termina e faz outro. Tem que terminar. Não pode sair largando tudo. Não pode, assim, simplesmente abandonar o barco, né? Então, fiz estágio na Secretaria de Educação, vi que aquilo não era ainda o meu perfil. Depois fui pro fórum, isso aqui já não quero também. Ministério Público, nossa, muito bacana, mas eu acho que tem algo mais. E aí as pessoas me falavam muito que o meu pai me ajudaria. Todo o tempo da faculdade, nos 5 anos, eles falavam, mas você tem seu pai. Fica tranquila. Fica tranquila. Fica tranquila. Na pior das hipóteses, você vai trabalhar com seu pai. Você vai trabalhar com seu pai, você vai fazer isso com seu pai. E isso me deixava com raiva, porque todos os estágios que eu entrei foi por meio de prova, por meio de um processo seletivo, mérito por seu. mérito. Você tava ali correndo atrás do seu pai não sentava, falei, vem cá, vamos estudar, deixa eu te ajudar. Não tinha isso. Não tinha isso. E depois, mas eu sabia, depois eu fui entender que eu ficava com raiva porque no fundo eu acreditava. No fundo era uma verdade. Você tinha um eu negócio acreditava, ali. assim, se tudo danar, vai ser meu pai que vai me ajudar. E aí o que aconteceu? Eu saí da faculdade ainda não sabendo, né, o que eu queria, porque eu não tinha feito estágio na área da advocacia.
E aí eu fui trabalhar com ele. E deu muito ruim, assim. E acabou caindo nessa possibilidade. Acabei família. caindo. E foi por isso que eu percebi que eu sentia tanta raiva, porque eu tinha medo de que isso acontecesse. Quando você precisou dele... Você foi lá e começou a Você foi trabalhar lá e e falou começou assim, a trabalhar. não é isso que eu quero. E não deu certo. E tudo bem não dar certo trabalhar Normal. com família. Normal. A gente tem essa necessidade de pertencimento familiar muito grande, de repetir os padrões da família. Isso. E hoje eu vejo assim que a forma dele advogar é muito boa, faz muito sentido para ele. Pra ele e E pros dá clientes muito dele. certo. E admiro muito ele por isso. Mas pra mim não faz tanto sentido. E eu tenho outras técnicas que também são altamente eficazes. Quer colocar o seu ali, né? Exatamente. Sua cara no A minha negócio, né? essência naquela profissão. Exato. Você falou de espelho dentro de casa, por exemplo. Eu, também o Sérgio, a gente não teve essa referência dentro de casa. Eu tinha o quê? Eu tinha um tio que já saía daqui de Catalão e fazia faculdade fora. Fazia faculdade de engenharia de produção. E todo mundo sempre viu ele como referência. Mirava no cara. Mirava no cara. Eu falei, vou nessa. Vou mirar no Vou cara. fazer igual. Vou junto. Passei pra física na UFG, querendo engenharia por causa disso. Entrei no Senai fazer curso técnico para trabalhar na área, para trabalhar em empresa. E quando eu vi que eu entrei, que eu consegui o meu objetivo... Você viu que não era aquilo Parei e também. falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Exato. Eu falei, meu Deus, isso aqui eu tô fazendo uma coisa por causa dos outros. Que nem é o que Nem eu me quero. agradava, entrava, serviço pesado e falei assim, isso aqui não é pra mim. Foi quando eu conheci a área do marketing. O Sérgio também... Mesma forma. Mesma forma. É até engraçado, né? Meu pai até falava assim, né? Mas, tipo assim, nunca é culpa dos pais, porque os pais sempre querem o melhor pra gente, né? Mas meu pai até brincava que, assim, serviço de homem era, por exemplo, mecânico. Ele falava assim, não, e mecânico, e tem que ser Mecânico eletricista. Tem que ser mecânico de coisa grande. Tipo assim, mecânico de caminhão, Pensa porque o daí dá Sérgio embaixo de dinheiro. um caminhão fazendo manutenção. Então, e assim... Imagina aí. E isso é muito complicado porque é nesse momento onde que de fato a nossa vontade tem que falar mais alto, assim, a nossa convicção tem que falar mais alto. E como você disse, por exemplo, eu fui por exclusão, que essa é uma técnica ótima, porque muito mais importante do que saber o que a gente quer é saber o que a gente não quer fazer. Nossa, tipo, isso nem isso é amarrado eu primordial, faço. cara. Então, assim, essa técnica é ótima. O que eu usei, por exemplo? Eu nunca amei a profissão nunca me apaixonei. Nossa, eu vou ficar aqui 12 horas, 14 horas, 16 horas na frente de um computador e imaginei que aquilo ali fosse a melhor coisa do mundo. O que eu percebi? O que eu usei para começar a minha carreira, né? Eu vi que, por exemplo, eu tinha facilidade em alguma coisa. Então, assim, nem sempre você vai ter que achar o que você ama de cara ou vai ter que ser uma fórmula, né? Aqui a gente deu 3 exemplos aqui totalmente diferentes. O meu, por exemplo, foi isso. Eu vi facilidade. Falei assim, nossa, mas todo mundo sente tanta dificuldade em fazer isso e eu faço, aprendo você é tão rápido. tranquilo. Tranquilamente. Exato. Né? Eu falei assim, não, então eu vou usar essa facilidade a meu favor. Então eu vou usar isso e vou crescer em cima disso, vou Certo. aproveitar e iniciar minha carreira. E foi assim que eu comecei também. E é muito importante salientar que não que essas profissões sejam ruins, né? Ou que não que seja errado a você querer seguir uma profissão distinta ou até seguir as carreiras dos seus pais. Os passos ali. né? Porque assim, tem muita gente que, por exemplo, trabalha em empresa familiar, tem empresa familiar e dá super certo. E tem gente que é como eu disse, meu pai, por exemplo, não tem nada a ver com a profissão que eu trabalho. Até pouco tempo atrás ele nem sabia de fato o que eu trabalhava. Formatava computador. Tipo assim, às vezes é tipo assim, e não era maldade dele, mas assim, eu tenho certeza que ele foi na formação da minha graduação sem saber. E como a gente disse, principalmente no mundo de hoje, o ramo de profissões está muito diferente, né? Então, às vezes tem um cara que tem um pai médico e o filho quer ser videomaker, o filho quer ser eletricista. O cara se apaixona pelo processo, se apaixona pela atividade. E assim, não é errado, não é ruim, você de fato tem que encontrar seu caminho. Às vezes vai ser divergente do que a sua família quer e às vezes vai converger. Às vezes vai dar certo, vai ser, não, realmente, nossa, eu tenho uma empresa, meu pai tem empresa, minha família tem empresa, por que eu não vou seguir aqui trabalhando Vou na seguir empresa? no mesmo ramo, né? Exatamente. Acontece muito isso. Eu acho importante, assim, o que me deu conta disso foi no momento que eu pensei, meu pai não me deve nada, né? Certo. E aí eu vou pegar tudo que eu já adquiri até hoje e vou construir a minha vida, a minha profissão. Tem a minha percepção. A minha percepção das coisas. E não ficar lá esperando mais, Engessada, né? Esperando ele ali. Não, filha, toma um escritório. Não, filha, isso, aquilo. Não, vamos correr atrás do nosso. O que tinha para ser dado já foi dado. Já foi. Que é a educação, a base, né, inicial, né? Cá Que entre é o que nós, muitas pessoas não têm esse privilégio, que é um privilégio. Com certeza. Muitas pessoas, às vezes, só ganham a vida mesmo. E aí já elas têm que se começam virar com o sozinhas. resto, exatamente. É um privilégio. Então, não ficar esperando mais e mais, como se os pais devessem algo. Eles não devem. Sim.
É até muito importante, eu tenho até uma frase que é bem interessante, que eu costumo falar bastante, que é o foco no progresso, né? O que é o foco no progresso? Cara, é isso, é no dia a dia. A gente tem que focar naquele 1%. Eu comecei a analisar, por exemplo, os cases, né, de sucesso, né? Falar assim, cara, o que esses caras têm? E eles realmente têm muita coisa em comum. Ah, eu leio bastante, acordo cedo, pratico atividade física, hábitos em comum. Só que o que é mais interessante tipo assim, cara, que faz muito sentido pra mim, é que os caras são muito constantes. Então, assim, eles estão sempre em movimento. Sabe assim, aquele todo dia 1%. É isso que a gente tá fazendo aqui agora, ó. Sei lá, 11 horas, meia-noite, gravando. Se propondo a fazer um negócio que é grátis, que é pra todo mundo, botando a nossa cara ali pra jogo, né? Tentando promover alguma coisa diferente, um projeto diferente. Então, isso é muito importante. E isso que você falou, acho que é muito interessante, porque me lembra uma parábola, né, que traz lá do... Se eu não me engano, essa parábola tá em diversos livros, né? Mas eu vi um trecho que é bem semelhante, que é do Homem Mais Rico da Babilônia. Que o que você disse faz, cara, assim, é quase uma facada, né? Que é assim, os nossos pais não nos devem nada. Eles já nos deram a vida, já nos deram a base, já nos ensinaram. E no nosso caso, como a gente disse, a gente tem um privilégio disso, né? E lá ele tem uma passagem que é o seguinte, o pai tem 2 filhos iguais, né? E ele guarda ali 2 sacos de moedas. Né? E para que os filhos, quando eles chegassem na maioridade, né? Tipo assim, cara, fiz o meu, aqui o seu, tá né? aqui agora, Exato. Dividido em partes iguais, para vocês seguirem e começarem a carreira de vocês. Quem não leu esse basicamente livro, isso, leia. né? Basicamente isso, né? Traduzindo assim de uma forma bem simples para todo mundo entender. E nesse momento, a gente tem uma decisão. Eu tenho um tema comigo que eu uso, falo para todo mundo. Basicamente, a gente tem 2 coisas somente para fazer com qualquer coisa que acontece na nossa vida, com qualquer fato. Que é ou a gente usa como desculpa ou a gente usa como motivação. E resultado. Né? Então assim, cara, é simples. Ou você vai usar como desculpa e usar aquilo de muleta mesmo e se apoiar naquilo, ou você usa de motivação e corre atrás. E que é o que a quem gente usa diz. de muleta tá tudo bem, escolha. Escolhas. São escolhas, né? Escolhas e prioridades. Que a gente falou, é o foco no progresso. E aqui, quando ele der esses 2 sacos de moedas para os 2 irmãos, né? Cada um tem uma decisão diferente. Tem um irmão que pega, sai e vai pro mundo, vai usar aquele dinheiro, vai multiplicar aquele dinheiro, vai comercializar aquele dinheiro e vai viver a vida dele. E o outro gasta todo o dinheiro na primeira oportunidade que ele tem e depois volta justamente pros pais pedindo mais, né? E até aquela analogia que você disse, né? Quando a gente volta pedindo pros pais, é como se a gente tivesse... Como é que você disse aquele dia? O fracasso é uma forma de nos vingar dos pais. Porque é como se a gente atribuísse a eles a culpa de por que a gente não deu certo. Por que a gente não deu certo? Por que eu sou fracassada? Sua culpa. Né? Até muito pesado falar isso no podcast, né? Vai dar o que vai dar atrito. Espero que sirva de lição, né? Mas estamos aqui, assim, igual assim, tudo que a gente fala aqui é de uma forma muito subjetiva, né? O que é o propósito do nosso podcast, né? A gente não tá aqui para ditar regra para ninguém ou para falar que o que a gente tá falando é o certo. O que a gente tá citando aqui são referências, são nossas experiências, é o nosso dia a dia, a nossa vida. Dos nossos convidados, a vivência deles, e aí, a carreira deles. O que vai acontecer dali em diante, a gente promove, né, a indagação. Então, assim, é para que você que esteja assistindo, né, para você que esteja aí nos ouvindo, ou conheça algum de nós aqui, ou não esteja caindo de paraquedas, para que você olhe para aquela frase de 1 minuto, de, sei lá, 1 hora de podcast e fala assim, putz, isso me fez refletir. Era o insight que eu precisava. Justamente para isso. Não necessariamente a gente precisa concordar com tudo. Exatamente. Exato. Muito pelo contrário, né? A gente tem que discordar, né? Na maioria das discordar, vezes. refletir, criticar, mudar de opinião. E aceitar ouvir, que é o mais importante. E puxando esse gancho da sua profissão, o que você acha interessante, o que você acha que é um diferencial seu ali da sua área? E pensando que assim, a advocacia, né? Tão engessada, é né? uma área que a gente sabe que é um pouco engessada, né? O que você acha que hoje, no dia a dia, né? Com as ferramentas que a gente possui, que pode ser um diferencial, que é um diferencial que você quer explorar, que é um diferencial que você acha que é muito importante para que a gente continue realmente se desenvolvendo? Então, assim, o meu começo não foi nada fácil, não foi um mar de rosas, né? Não foi nada romântico, digamos assim. Muitas vezes a gente começa a perceber as coisas pela necessidade mesmo, de precisar de ter um diferencial, precisar de fazer alguma coisa, de ir pra frente. E foi assim que eu tive que começar a pensar. E a resposta era muito simples e vale não só na minha área, mas como para todas as áreas, que é o capricho. Sim, né? Demais. Diferente. Mário Sérgio Cortella já fala, né? Fazer o melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. E o que é esse capricho? Vocês conhecem aquela bolachinha, aquela quitanda, quebrador?
Nossa, eu gosto demais daquilo. Coisa simples, né? Um Minha negócio avó- muito simples, né? Então, Minha avó, ela era Tranquilo. quitandeira. Uhum. Ela faz quebrador, mas o quebrador que ela faz É diferente. é diferente. Tem um tchan. Capricho. Ela mesmo com dificuldade de visão, ela faz uma figura, uma estrelinha, Desenha. um quadradinho em todas as bolachinhas, É o todos os diferencial. quebradores que ela faz. Isso é o capricho. Uhum. Traduzindo assim até para as palavras assim, mais para a gente trazer para o âmbito empreendedor, né? Convertendo o que ela está falando, que é uma história simples, mas que faz muito sentido para o nosso mundo de business, né? Que é o que a gente chama de over-delivery. Over-delivery, né? Que é o que eu até falei nos outros episódios, Passado. né? A gente comentou bastante sobre isso. E o que é o over-delivery, né? É justamente a entrega a mais. É aquilo que você faz a mais. Porque assim, por exemplo, bolachinha. Existe em qualquer lugar. Qualquer Todo mundo quitanda faz talvez bolachinha. tenha bolachinha. Mas quem você disse, o que é o over-delivery da sua avó, né? O que ela entrega a mais? O que é o capricho dela? É o desenho, é o jeito que ela trata, é como ela conduz a receita, é o tempo de descanso. Isso é o que a gente fala assim, poxa, mas é tão simples, né? Parece um negócio tão bobo de a gente falar, mas faz muita diferença no dia a dia, né? E aí é você se perguntar, o que o seu cliente quer? Entra Seu também cliente nessa quer essência, ser né? bem atendido, seu cliente quer ser bem atendido, seu cliente quer um posicionamento, Se ele quer luxo, Se ele quer se ele luxo. quer luxo, dependendo do que você trabalha, oferece, do né? que você está oferecendo. Se ele quer um tempo menor, rapidez. Agilidade, Se ele quer né? atenção. Muitas vezes meus clientes vão no escritório e eles querem atenção, eles querem Exato. alguém que vai ouvir o problema deles. vai conversar. Por mais Comigo que acontece isso não muito vai isso também. influenciar. Não acontece? Acontece muito. Às vezes o cliente, por exemplo, o diferencial que eu falo é o seguinte. Às vezes o cliente, tem cliente meu que chega aqui, ele vai direto a tal ponto. Eduardo, eu quero isso e aquilo. Mas eu tenho cliente que chega, senta no sofá, mexe no cubo mágico, deita ali, Quer te contar a historinha. quer me contar como é que foi a vida dele. Cara, eu tô uma novidade, comprei um negócio novo, chega aqui pra te mostrar. Entendeu? Às vezes o cara nem tem uma reunião marcada comigo. Ele passa aqui, lembra que eu tô aqui no escritório, bate aqui, e aí, vamos conversar. Mas isso é o valor agregado, né? Esse que é a o gente fala, né? diferencial, Tipo assim, o que entendeu? a Às vezes Maria tá na falou- nossa essência. O que a Maria falou faz muito sentido, né? Que é tipo assim, entender o que o seu cliente quer. Eu tenho certeza que quando você foi, por exemplo, isso deve ter sido um ponto para quando você foi ter o seu próprio escritório, né? Quando você foi sair lá do seu pai. Tipo assim, o que você olhou e falou assim, não, eu quero ter, e o que meu escritório tinha que ter ou não precisava ter que fazia diferença para você? Tipo assim, que você acha que você percebeu que seus clientes gostariam, além desse tempo que você disse, né? Eles queriam, assim, a qualidade de atendimento. Eles queriam um passo a passo, por mais que eles não eram formados na área. A pessoa quer saber tudo que vai Ela quer acontecer. entender. E o que é que precisa. Exatamente. E o que é que precisa. E, às vezes, o profissional ele não tem paciência de explicar. Até porque Isso não faz é o foco total dele, né? diferença. Mas falta de paciência, eu vou te falar um negócio. Receio. Receio de falar, receio de entregar um conteúdo, o cliente entender, perguntar demais E fazer por ele, si só, tipo, às vezes não contratar tipo o assim, cara, né? às vezes ele faz um pouco a mais Insegurança. e insegurança, entendeu? Mas é aquilo que a gente falou, né? Quem é bom profissional, quem sabe o valor agregado, O quem livre é tem o aberto. capricho, tipo assim, cara, não se atenha a esses medos, né? Eu gosto muito de uma frase do Ícaro de Carvalho que ele sempre fala, não existe concorrência. Por quê? Porque quando você faz o feijão com arroz bem feito, você já passa à frente de muitas pessoas que às vezes olha para o seu cliente e vê uma nota de 100, vê uma nota de 200. Tem muito profissional que olha para o cliente como se estivesse olhando só para aquele Pro dinheiro, né? por dinheiro. Não tem aquela satisfação em resolver, em entregar, Resultado. em servir. Sabe? O final de tudo é servir. Sim. Servir a pessoa. Sempre vai ser. Até porque o dinheiro é consequência. O dinheiro é ótimo, o dinheiro vai vir. Só que aquele servir, a forma como você entrega a solução para o problema dela, vai te gerar mais resultados futuros. Muito é um mais. investimento a médio prazo, até a curto prazo. E é o que o Eduardo falou, né? É o que ele te perguntou, né? E que a gente entrou nesse assunto. É o que te diferencia. Porque igual você disse, nossa, mas parece tão básico, cara. Porque assim, às vezes eu fico imaginando que assim, a galera que tá entrando agora, às vezes quer falar assim, nossa, eu quero criar um negócio novo, quero reinventar a roda. Não dá. Só que se o cara começa fazendo feijão com arroz, que foi o que você disse, né? O básico bem feito, ele já, é igual você disse, ele já não tem concorrência.
Porque hoje a gente sabe, a gente mora numa cidade que é uma cidade pequena e a gente sabe o quão difícil é encontrar, por exemplo, um bom atendimento. Né? Por exemplo, assim, você que é mulher provavelmente deve sofrer muito com isso, por exemplo, em loja de roupa, né? Onde você chega lá... Eu não compro mais roupa aqui. É só das minhas amigas. Tem 2 amigas, a Dazion, não tá patrocinando, mas vou falar. Dazion e Ami Rio. Já deixa um like aí, viu, quem assistiu esse vídeo. Já patrocinar o teu contato aqui. Só delas, porque me atendem bem, né? É um diferencial e eu prezo muito isso. É o que eu falo para os meus clientes, não adianta um marketing forte, um atendimento, investimento, um né, investimento muito alto. Às vezes o cara chega no empreendimento, é um castelo, mas aí a vendedora não fala nem bom dia. Sim. Não te oferece um café, uma água. Eu falo isso para os meus clientes, cara, eu consigo agregar valor, mas a conversão é da porta para dentro. Sim, Se o atendimento não converter, não adianta. Sim, e você sabe por que isso acontece? Vocês sabem por que isso acontece? Já pararam para pensar por que isso acontece? Porque assim, o vendedor, a profissão vendedor é uma das profissões mais antigas que existem. Você começa a vender desde moleque. Tá, me fala aí então, pesquisa aí rapidão, onde tem uma faculdade de vendas? Qual que é a faculdade de vendas? Qual que é o curso de graduação? Qual que é a graduação para vendas? Em vendas? Não existe. Então, assim, porque basicamente é o seguinte, não, eu não formei, não vou fazer nada, não sei, não quero trabalhar, não quero me especializar, vou virar vendedor. Aí você entra, às vezes, em qualquer comércio precisa de um vendedor, né? Então, desde uma farmácia, uma loja de roupa, que é o que a gente disse, né? E justamente por ele não estar preparado para isso, não ter a ciência, ele foca somente no resultado, no financeiro. E às vezes, por exemplo, o que mais quebra o vendedor, o que faz perder uma boa venda, comissão por venda. Porque o cara tá ali, às vezes ele tá aqui te atendendo, tá de olho em outro que tá entrando. Querendo meta. Bater meta. E comissão. Só que, tipo assim, às vezes o cara que vai lá uma vez pra comprar, esse cara poderia ser o seu cliente fidelizado se ele tivesse um bom atendimento. Tem cara que vai lá e fala assim, cara, o cara fica tão preso na venda, o cara só quer te enfiar ali aquele produto. Eu já tive experiência assim. Teve uma vez que eu tava doidinha numa gaveteira. E fui em cada loja de Catalão. Eu queria muito urgente, né? Poderia ter comprado pela internet, poderia ter comprado mais barato, mas eu falei assim, não, vou prestigiar o comércio vou daqui ajudar da cidade, né? Vamos ver se eu vou conseguir achar alguma coisa. E aí, eu simplesmente parei de procurar quando eu entrei numa loja e o vendedor queria me enfiar uma gaveteira quebrada. Nem era o que você queria. E ele falou assim, moça, mas tá barato. Mas era mostruário? O que era? Não, era a última que tinha lá. Olha pra você ver como é que Tanto que ele pensou na venda, ele nem pensou no cliente. E assim, moça, mas tá barato, moça, mas isso. E aí, ele olha pra... É aquele negócio que ele olha pro cliente imaginando uma nota de 100, de 200, imaginando a comissão dele. Não que o cliente, a experiência que o cliente vai ter, às vezes até o pós-venda que o cliente vai dar trabalho para ele depois. Com certeza. Com certeza. Porque ele não fez Vai falar mal da loja, né? Que tá vendendo um negócio ainda. Estragado, por exemplo, pode acontecer, né? Então, Às vezes se brinca, ele deve ter te dado até um desconto a mais, porque tava quebrar, aí pra você ver. Mas é um Meu pensamento, Deus. assim, ó, um pensamento imediatista de que eu vou ter dinheiro agora, eu vou Bater minha meta agora. E não pensar no pós-venda, não pensar nas indicações que você pode ter no futuro. Então, assim, eu acho que isso diferencia todo profissional. E a satisfação mesmo em você agregar valor na vida da pessoa, no que ela está passando. E nesse ponto aí é muito interessante porque, assim, ele não fez o básico que você falou lá no começo, que tudo se resume a servir. Né, que é entender a necessidade do cliente, entender o problema do cliente e mostrar uma solução. Cara, ele não queria te vender a solução. Você queria a cômoda branca, a gaveteira branca com 4 gavetas, por exemplo. Cara, ele falou, não, a única que eu tenho é essa e você tem que comprar essa. E pronto. Tipo assim, não, eu não quero nem saber da sua necessidade, eu quero te vender algo que se parece com o que você falou. E cara, pronto. O mínimo que ele tinha que ter feito, assim, na minha visão, como na área de vendas, por exemplo, Maria, a gente não tem essa, mas o que a gente pode fazer? A gente tem uma opção aqui, assim, amarela, tem um verde, catálogo tem um que eu posso catálogo pedir. que você pode conferir. Senta aqui, você aceita um café? Vem cá, eu vou te mostrar o catálogo. Cara, é o mínimo. Pronto. É o mínimo que ele podia ter feito. Maria, senta aqui, eu tenho uma água para te oferecer, um café, dá uma conferida no nosso catálogo. Às vezes aqui não tem, mas na loja vizinha tem. Eles ficam tão com medo, tão com medo de indicar a concorrência, às vezes, que ele sabe que na loja do lado tem, mas porque você não vai comprar dele, ele não te indica. Sim. Ele não te indica, entendeu? Sim. E aquele marketing agressivo que tem também. Muito nojo na aquela internet, venda né? agressiva. Aquela venda agressiva. Você tem. tem que comprar, você tem que comprar. Já tem. Não sei se já aconteceu com vocês,
Mas eu já saí da loja e vendedora meio que com raiva, de cara feia, Fala porque mal eu não do cara. comprei. Às vezes a gente... E assim, por isso que a gente prefere às vezes comprar na internet. Porque na internet não tem ninguém pra ficar com expectativa em cima de você, querendo atingir meta e atingir comissão. As pessoas, os vendedores, talvez, pelo que eu vejo, experiência própria, usam os gatilhos da forma errada. Quais são esses gatilhos? Urgência e escassez. Ela podia usar esses dois gatilhos de formas totalmente diferentes. Subjetivas. Talvez ela chegasse em você, às vezes naquela urgência de vender, entregar ali, olha, Maria, a gente tem só essa, tá bom? A gente tem só essa por esse valor. Isso é uma urgência e uma escassez. Igual você falou, você ficou com raiva de mas você não é o que você comprado. quer. A gente só tem só essa. Eu sei que não é o que você quer. Mas em tantos dias tem mais, ou sei lá, tem um exato, catálogo X. A abordagem, o jeito de usar, o jeito de conversar. Isso não ser agressivo, muito, né? Isso é muito forte, porque tipo assim, cara, você nota, é nítido assim, quando o cara tá querendo só realmente empurrar aquele negócio ali. Às vezes é um negócio que tá lá parado há anos, o cara quer só desfazer do negócio mesmo. Queima de estoque. Vamos vender. E assim, tem gente que fica constrangido e compra. Não, com certeza. Mas nunca mais volta naquele lugar. Nunca mais volta. Aí a diferença de outro gatilho, por exemplo, reciprocidade. Às vezes você entra numa loja, você é tão bem atendido, eu tenho certeza que já aconteceu com algum de nós aqui. Você é tão bem atendido. Você nem queria comprar Você nem queria comprar. Às vezes você entra pra comprar uma meia, você sai com a camisa, com tênis, com um sapato. É porque é o cenário inverso. Entendeu? O bom atendimento. O bom atendimento, ele vai converter em venda. Então é importante, você tem os dois lados. Você tem a visão empreendedora de você servir e de ser servida. Entendeu? Você tem os dois lados ali, você sabe os dois lados da moeda. Tanto eu quanto você, quanto o Sérgio, a gente consegue enxergar isso. Mas às vezes a pessoa não é inocente, mas não por não ter esse conhecimento. Ela entra ali e, cara, eu vou comprar, fiquei que tá com vergonha de sair e não comprar. Sim. Cara, legal demais o conteúdo que a gente entregou, a gente com tão pouca idade, né? Mas já com a bagagem, já com informação. Mas o importante é o seguinte, a mensagem que a gente quer entregar é fazer o necessário, fazer com os recursos que tem, com as habilidades que tem, com as prioridades que tem agora, que não tem como. Lá na frente a conta fecha. É exatamente isso, assim, a gente às vezes fica esperando muito, eu vou esperar ter mais clientes para começar a fazer isso, vou esperar abrir o meu escritório para começar a engajar em tal sentido, e assim, a hora é agora, né, e a gente não nasce pronto, a gente se faz ao longo da vida. A gente vai se moldando o processo, né? Uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito bom, é você aprender com os outros, quem já passou por aquela caminhada, quem já trilhou aquele caminho, onde você almeja, onde você quer chegar, né? Ou seja, através de livros, através de palestras, através de pessoas que você admira, né? Aprender tanto com os acertos quanto com os erros. Tem uma frase que eu acho muito legal, que é o seguinte, eu até falei ela no primeiro podcast, que a maneira mais barata hoje, vou repetir a frase porque ela realmente é um espelho para mim. Hoje a maneira mais barata de você entender a cabeça de uma pessoa que você se espelha, que você almeja ser, é comprar um livro. Às vezes você gosta tanto do Mário Sérgio Cortella, você espelha tanto nele, mas você não consegue ter um contato ali com ele. Compra um livro. É como se você estivesse falando com ele. Falando com ele, entendendo o pensamento, entendendo o jeito de pensar, o modo de agir. Por isso que a maioria dessas pessoas referências hoje, elas fazem um livro. E graças a Deus, obrigado por escrever um livro. E é tão barato, né? E é tão barato, às vezes com 30, 40 reais de um investimento que você faz. Cara, você tira tanto conteúdo de valor ali que você extrai, você coloca em prática e você vê que faz sentido. Às vezes você não usa agora, mas mais na frente vai contribuir para a sua formação, vai contribuir para o seu caráter, para as suas relações interpessoais, para as suas relações até na família, enfim. No mundo, né? No dia a dia, total. Né? Eu particularmente tenho até que falar, porque assim, esse pra mim era um dos meus maiores desafios desse ano. Que assim, igual eu disse, né? Nunca fui apaixonado por estudar, nunca fui apaixonado por ler. Às vezes quem me olha e quem vê de fora, que a gente também tem esse poder com a internet, né? De, às vezes, só mostra o que quer. De mostrar o que quer. E de fato a gente tem que usar isso a nosso favor, logicamente. Só que assim, eu nunca gostei de ler, eu nunca gostei de estudar, eu nunca dei conta de estudar. Então assim, por exemplo, fiz um investimento num Kindle, por exemplo. É uma coisa simples, mas que, cara, fiz um investimento que me ajudou muito. Eu começava a ler um livro físico, cara, não conseguia acabar. Porque começava a dar sono,
sono, não conseguia. Então eu comecei a ler, gostei. Agora eu já voltei pro físico de novo porque eu peguei gosto. Então assim, a gente tem que se esforçar e eu tava parando pra pensar, tipo assim, o livro hoje é um dos investimentos mais baratos que tem. Você pega uma faculdade hoje, você vai ficar lá 4 anos e às vezes você não aprende o conteúdo que tem em um livro. Ou sei lá, você fica 6 meses estudando uma matéria e não aprende o conteúdo que tem em 100 páginas. Né? Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso, né? Um livro é como se fosse um curso de uma pessoa que você admira muito. Com certeza. Um curso barato, que exige um pouco mais de tempo, né? Dedicação. E esforço, porque às vezes, para muita gente, eu reconheço que para muitas pessoas é um esforço ler. Mas é um hábito de pouco em pouco tempo que você vai construindo, né? Você, por exemplo, deve ter se forçado a ler muito, porque no seu curso, na sua graduação, exige muito isso, né? Eu, particularmente, vi a galera do direito chegando lá com aqueles livros gigantes, embaixo do braço. A primeira pergunta, tem que ler muito, né? Bem e aí, quem não gosta de ler já exclui o direito e vai para exatas. Esse hábito de leitura eu não tinha. Eu tive que me adaptar. Por quê? Eu gostava às vezes, de ouvir um podcast, ouvir música. Eu falei, cara, eu preciso ler, eu preciso consumir esse tipo de conteúdo. O que eu vou fazer? O Sérgio comprou um Kindle. Eu ouvia muito audiolivro. Alguns livros que tem aqui na prateleira, eu ouvi ele, mas eu não cheguei a ler físico. E agora eu tô começando a ter esse hábito. Cara, 1 página, 2, E esse 3, é o mal do nosso século, vai por né? dia, vai por etapa. Eu vou procrastinar. Às vezes o cara coloca uma meta de ler 100 páginas num dia. Cara, não tem como. Não tem como começar do grande, Não né? dá. Às vezes 1 página. Uma semana lê um capítulo do livro. Entendeu? Começa com metas isso pequenas. Isso é importante falar, porque isso é o mal do nosso século, né? Esse lance da velocidade, de querer consumir um negócio rápido. Muito rápido. E por que o livro é tão difícil? Porque é um conhecimento denso. A pessoa que está ali escrevendo o livro, ela estudou muito, ela teve que ter muitas referências, ler muitos outros livros para então escrever aquele livro. E ele não é um post de Instagram, ele não é um artigo que você lê. Rapidão bateu o olho, pegou a ideia. A ideia do livro não é ser isso. É justamente contar através da história o conhecimento, passar o conhecimento, né? Então isso é muito interessante a gente falar porque, de fato, sei lá, depois que surgiu a opção de passar o áudio do WhatsApp, né? Acelerar o áudio 2 vezes. Eu tem tenho volta. esse hábito, cara. Infelizmente eu tenho esse hábito. Vídeo, aula, tutorial, é tudo 2 vezes. Mas é porque a dinâmica ali do tempo, a gente quer consumir muito rápido. É o imediatismo, né? E tem coisas que não tem como ser imediatas. Não tem. Por exemplo, a dieta. Eu também tenho esse defeito. Quando eu vou fazer dieta, bora fazer dieta. E aí eu passo a consumir, por exemplo, eu consumia 2.000, aí eu passo para 1.000. Corta de uma vez, Corta né? metade. Sofre demais. E aí no 3º dia eu já tô pensando assim, nossa, mas eu mereço um sanduíche. Eu já sou 880. No dia eu levanto e falo, cara, eu vou fazer dieta. Aí dá na hora do almoço, uma coquinha não faz mal, né? Vou tomar um sorvetinho, sobremesa, né? É a grande questão da constância, né? Assim, isso é muito importante. E para finalizar, puxando esse insight aqui, né? Eu queria trazer uma parábola, não sei se vocês já ouviram, a parábola do burro e da cenoura. Vocês já ouviram falar dessa parábola? Um negócio muito interessante, Sérgio mas... traz umas pérolas. O Sérgio é igual ele andar de pop, não faz sentido nenhum, mas continua, vai. Mas assim, cara, mas você vai ver que faz sentido, porque assim, tem tudo a ver com o momento, assim, com o que a gente falou, né? Sobre saber onde está indo, né? Até trouxe aqui anotado só pra gente passar aqui rapidão. Então, basicamente, todo mundo hoje em dia, né, nós no nosso dia, na nossa correria, todo mundo vive perseguindo alguma coisa. Seja ela uma nova necessidade, seja ela uma conquista financeira, alguma coisa do tipo. E muitas das vezes a gente fica perseguindo até o próprio passado. E essa parábola, ela traz justamente esse modo de ver, né, essa ilusão, que é a parábola do burro e da cenoura, né? O que ela fala? É como a imagem de um burro arrastando uma carroça com seu dono balançando a cenoura na frente do nariz do animal. O dono do burro pode até estar sabendo onde está indo, mas o animal não. Então, o que isso quer dizer, né? Que muitas das vezes a gente fecha os olhos para essa ilusão e tem essa ilusão, que nem você disse, por exemplo, talvez você hoje fosse um profissional frustrado, Eduardo, se você tivesse seguido naquela ideia. Com certeza. Tipo assim, nossa, eu tenho que seguir, aquele lá é o caminho único, a única pessoa que deu certo na minha família é o cara, eu vou seguir os caminhos dele e pronto, e vai ser aquilo. E a chance de eu não dar certo era de 200%. Com certeza. Ou talvez a Maria, de insistir e falar assim, nossa, mas eu tenho que dar certo, no mesmo método do meu pai, eu tenho que fazer igual a ele. Nossa, pai, me ajuda, me ensina, como é que eu vou fazer? Ficar esperando. Então assim, acho que mais do que nunca fica para esse momento, assim, é essa reflexão, né? Para que a gente possa, de fato, testar essas coisas, porque todo mundo que está aqui agora é porque em algum momento decidiu testar alguma coisa nova, uma coisa diferente, eliminar, mudar de carreira, pegar uma facilidade, ou até mesmo, como a gente disse, tem gente que você disse, falou assim, nossa, tem gente que tem uma paixão desde o começo, um sonho. Então,
o que fica pra galera, acho que pra esse final, pra esse insight, é realmente isso, né? Cara, testa, começa, valida, vê se é o que você gosta, vê se não é o que você gosta, né? E assim você vai conseguir realmente entrar, ter um norte ali para seguir. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um episódio. Se você gostou, deixa o seu comentário, deixa seu like. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, deixa um comentário aqui, fala qual parte que você mais gostou, marca a gente, tira uma foto ali vendo o vídeo, ou ouvindo o podcast, marca a gente nas redes sociais, né? Marca o nosso @, ajuda a gente a divulgar esse projeto, que é o intuito realmente de compartilhar conteúdo, de, tipo assim, o que a gente tava até combinando, conversando sobre isso aqui agora, né? Aqui que é o propósito desse nosso projeto, né? Cara, esse propósito nada mais é do que assim, a gente não tá aqui para ditar regra, como a gente disse, né? Mas realmente compartilhar a experiência. Quando que às vezes você poderia parar com algum amigo seu, especificamente para falar sobre crescimento, sobre vida, que às vezes assim, não que a gente seja alguma referência ainda, né, mas assim, que a gente sirva, que às vezes algum minuto, alguma fala que às vezes nem nossa, não é alguma referência que a gente citou, sirva de referência para você falar assim, poxa, eu podia ter mais papos como esse, né, com os meus amigos, né, então assim, pra gente estimular, de fato, não só aquele momento que você tá junto com pessoas, para só se divertir, né, para que promova também o crescimento. Sai alguma coisa produtiva dali. Que é realmente o intuito do nosso Mastermind, né? Então, acho que basicamente é isso. Então é isso aí, pessoal. Nos envie seu feedback, deixe seu comentário aqui embaixo. A gente quer saber, ouvir vocês é importante pra gente também. Se você gostou do conteúdo, gostou da nossa convidada, gostou do papo que a gente teve aqui, quiser conhecer um pouco mais da minha vida, da profissão da Maria, da área do Sérgio, a gente vai deixar os @ aqui embaixo para você seguir, compartilhar e acompanhar um pouco mais aí do nosso projeto, beleza? Eu me despeço por aqui, eu sou o Eduardo. Hoje estivemos com a Maria. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito satisfeita com o nosso bate-papo, achei muito produtivo e confesso que melhor do que eu esperava. Superou as expectativas. Superou minhas expectativas e eu admiro demais vocês, tenho certeza que esse projeto vai continuar sendo um sucesso. É isso, pessoal. Eu sou o Sérgio e me despeço por aqui. Muito obrigado, valeu! Toma, Chape, essa transição, hein? Você deixa essa pro lado aí, velho. Vai ficar massa. Cara, é isso.